Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Mais uma vez nós estamos juntos para tratarmos um pouco sobre a palavra de Deus, esmiuçarmos, falarmos, comentarmos, enfim, para que haja um maior entendimento para a nossa vida. E hoje eu queria falar sobre o Gran Éden, ou Jardim do Éden, onde, quando nós abrimos o livro de Bereshit, no princípio, o livro da criação, Gênesis, popularmente conhecido, nós vemos que Deus ele cria os dias, cada dia ele cria algo diferente, e no final ele fala que tudo que ele criou, ele olha a sua criação e foi muito bom. Jó ele vai trazer para nós que até os anjos estavam olhando para ver o que o Criador iria fazer. Foi algo assim extraordinário no universo, porque, segundo os estudiosos, a Terra já havia sido destruída, algo aconteceu na Terra, e essa seria uma segunda construção, ou uma segunda reconstrução da Terra, uma segunda etapa. E Deus cria o Éden. E dentro do Éden ele coloca os animais, ele coloca as árvores, as plantas, as árvores frutíferas, enfim, aquilo que nós sabemos que Deus cria que é perfeito, a natureza. E eu fico tentando imaginar esse lugar, que nós sabemos que ficava no Iraque, O Iraque hoje tão destruído ficava ali, entre o rio Tigre, Eufrates, Pison, enfim, aqueles rios ali, nós sabemos pela localização que ficava no Iraque. E aí, uma pergunta, Deus criou o homem e logo depois viu que o homem estava só, que os animais machos tinham as suas companheiras, e aí Deus vai e cria a mulher, e o Senhor falou, não é bom que o homem esteja só. Vou criar uma adjutora. Qualquer dia nós vamos falar sobre isso, a respeito da criação de Deus, o porquê que Deus criou o homem, porquê que Deus criou a mulher, ou porquê que Deus criou a mulher e tirou do homem e aquilo que se tornou hoje, ou como é hoje. Vamos falar sobre isso, qualquer dia desse, permitindo o Senhor. Mas, quando nós olhamos o cenário e vemos que foi tudo muito bom, tudo maravilhoso, tudo perfeito, Deus descansa no sétimo dia, Deus não precisa descansar, mas Ele descansa e aí Ele estabelece o Shabat, que é o dia do descanso. Quando Deus estabelece isso, e estabelece de uma forma perpétua, porque Ele deveria ser até hoje, principalmente também por nós evangélicos, nós deveríamos também ter o Shabat como regra, porque foi colocado como exemplo. Mas eu não sou judeu, mas foi algo estabelecido pelo Senhor. E o Shabat não é só um dia de descanso, o Shabat é um dia onde você reúne a família, onde você senta à mesa, onde você tem um jantar, onde você prioriza as coisas de Deus, onde você prioriza a sua família com Deus, que é algo tão difícil hoje, porque no meio evangélico antigamente tinham cultos domésticos, cultos nos lares, não tem mais. O Shabat ele estabelece isso. Mas enfim, e aí Deus, ele de repente, estava tudo perfeito, tudo maravilhoso, Deus dá uma ordem a Adão com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, não fala da árvore da vida. E aí eu queria perguntar a você, por que Deus não falou da árvore da vida, se ela estava lá no Jardim do Éden? Depois você comenta. E de repente a serpente conversa com Eva. E aí naquela conversa, você conhece a história, ela entra ludibriando Eva, enganando Eva, usando a própria palavra que Deus havia falado para tentar enganar Eva, e consegue induzir Eva a olhar para o fruto, e quando ela olha para o fruto, a Bíblia diz que ele era bom para dar entendimento, devia ser um fruto lindo, bonito, chamativo, que fez com que Eva tivesse a vontade e não resistisse, pegasse aquele fruto e comesse. Nós não sabemos o tamanho, alguns falam que é a maçã, pelo amor de Deus, pensar uma coisa dessa.
e nós não conhecemos, nós não sabemos. Ele foi tirado de lá, assim como também a árvore da vida. E depois daquilo ali foram abertos os olhos de Eva, e você conhece a história, depois ela deu para Adão, Adão também caiu e etc. Mas eu quero bater muito rápido no porquê que Deus fez isso. Qual o motivo de você ter algo bom, algo maravilhoso, algo praticamente perfeito, e você permite que Satanás entre naquele lugar ali? Por que que Deus permitiu que Satanás entrasse naquele lugar? Se estava tudo tão perfeito, tudo tão bom, tem coisas que não dá para entender. Tem coisas que você fala assim, gente, por que está muito bom? Por que entrou aquele indivíduo ali para atrapalhar o negócio? O time estava ganhando, por que entrou aquele camarada ali e acabou com o time? Né? Enfim. Então, eu quero exatamente bater nessa tecla. Qual foi o motivo que Deus permitiu que Satanás entrasse na serpente e enganasse Eva? E usasse a serpente como a primeira médium? Porque aí nós vamos entender que depois do castigo, a serpente passou a não falar e passou a não andar, ela passou a rastejar como castigo. Então nós vamos entender que a serpente falava e andava. Por isso que Satanás a usou para enganar Eva, para conversar com Eva, e com certeza aquela conversa não foi da noite para o dia, já vinha conversando, já vinha conquistando Eva, já vinha conquistando a sua amizade, já vinha... A mulher tem muito isso, ela vai pelo que ela escuta, aquele papo de cerca Lourenço, como nós falamos aqui no Rio, e vai cercando, quando vê, já está naquela teia, naquela arapuca e pronto, cai no laço. E foi o que aconteceu. O adversário vinha já usando a serpente, até que fez com que Eva desobedecesse. E aí eu quero bem rápido trazer para você o verdadeiro motivo do porquê que Deus permitiu, ou para que Deus permitiu que isso acontecesse. Primeiro, testar a obediência de Adão e de Eva, mas primeiro de Adão, porque a responsabilidade não foi de Eva, foi de Adão. A responsabilidade de qualquer coisa dentro de uma família, de um lar, é do homem. O homem tem a responsabilidade de zelar pela sua família, de zelar pelo seu lar, de ser o provedor. É claro que muita coisa mudou hoje em dia por causa disso, inclusive os costumes. Os costumes bíblicos da época são completamente diferentes dos costumes de hoje. Hoje em dia a mulher trabalha, a mulher corre atrás, a mulher ajuda o marido, devido à economia difícil que nós vivemos. As mulheres dentro do lar administram o lar, enfim. Mas Satanás vai e engana Eva. Eva vai para cima de Adão e com certeza, como eu falo, onde a Bíblia diz que o homem ele é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E a mulher, ela leva o homem para onde ela quiser, se ela souber. Se ela for inteligente, se ela for perspicaz, se ela for astuta, se ela souber lidar com o marido, ela leva ele para onde ela quiser. Isso aí é muito simples e muito fácil. E como diz aquele Cláudio Duarte, é só você encher a barriguinha dele e esvaziar o saquinho. Desculpa o termo, mas é a realidade. E o homem já se dá por satisfeito. Você fez um carinho do homem, ludibriou ele, deu uns beijinhos, falou que ele está bonito, que ele está isso, que está aquilo, fez uns elogios, botou a comidinha que ele gosta e fez aquele negócio com ele, acabou, tu ganhou o homem, tu leva ele para onde você quiser e faz aquilo que você quiser. Só não bata de frente, não discuta, não queira disputar com o homem o papel dentro de casa de quem manda, de quem fala mais alto, porque aí vai tudo por água abaixo, porque o homem não gosta disso, porque o verdadeiro homem ele foi criado para proteger a família, para bater de frente, para brigar se for necessário. Então, é um lado que nós vemos que não funciona nas famílias, é a mulher querer fazer o papel do homem, querer bater de frente, discutir, botar o dedo na cara, querer falar mais alto e por aí vai. Não funciona. Então, o primeiro motivo, para testar a obediência de Adão. E o segundo motivo, para nós terminarmos, para não ficar um vídeo muito longo. O segundo motivo é que Deus ele não tenta ninguém, ele prova. Deus ele não tenta, ele prova. Então ele precisa de um agente tentador.
de um agente que nos tente a errar, nos tente a pecar, nos tente a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Porque aí é um teste. Prova é uma coisa, tentação é outra. E aí, o que Deus faz? Deus permite que Satanás entre lá, exatamente para ser esse agente tentador. Você vai entrar e você vai testar a obediência deles. Você vai tentar Eva a comer o fruto. E o que aconteceu? Eva pecou, Eva errou, Eva cedeu. Então é isso que acontece até hoje conosco, comigo e com você. Deus nos prova para que a gente seja aprovado, mas a tentação ela vem. E quando a tentação ela vem, a tentação não vem de Deus, a tentação vem do diabo. E vem para fazer com que a gente erre, com que a gente peque, com que a gente desobedeça. Então essa é a parte da tentação. Então Deus ele precisa de um agente tentador, e esse agente tentador é o diabo. Por isso que eu ouvi uma irmã uma vez falar, e é certo isso, você falar que o diabo trabalha para Jesus, e é verdade. O diabo trabalha para Deus, irmãos. Ah, que é isso? O diabo trabalha para Deus porque ele é o agente tentador. Quem foi lá falar com Deus a respeito de Jó? Foi o diabo. E Deus não permitiu? Permitiu. Permitiu que ele fizesse tudo aquilo. Então é um erro muito grande quando nós falamos que Deus ele tem um inimigo, né? Que é o diabo. O diabo é inimigo de Deus. Não, para com isso, em nome de Jesus. Não repita mais isso. Deus não tem inimigo, Deus não tem adversário, Deus é Deus. Ele é soberano, ele é poderoso, ele é excelso, ele é sublime. Todo o poder está na mão dele, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. Se ele quiser acabar com tudo, ele acaba com tudo e reconstrói tudo de novo. Não faz isso porque ele não quer. Então Deus não tem inimigo, porque se ele quisesse, ele estalava o dedo e o diabo ia desaparecer, acabou, ia embora. Mas Deus faz isso e permite para que aí sim ele seja nosso inimigo e seja nosso adversário. Então o diabo ele é meu inimigo, ele é seu inimigo e ele é nosso adversário. Então Deus permitiu isso tudo para que primeiro testasse a obediência e para que segundo tivesse lá um agente tentador para que tentasse ele, para saber exatamente se eles iam obedecer ou não, ficar naquilo que Deus havia determinado ou não. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Deus abençoe a tua vida. Fique na paz. Beijo no coração. Fique com o Senhor Jesus. Beijo, fique na paz.